Boa tarde, meus amores! Bem-vindos ao Sem Censura em clima de carnaval, revendo programas mais que especiais. Hoje a gente viaja até a Bahia. Ai, como eu amo, meu Deus do céu. A Bahia realmente tem um molho e nessa receita deliciosa a gente separou uma homenagem a Antônio Carlos e Jocafe. E também a Moraes Moreira. A gente começa com essa dupla que é puro swing baiano. Antônio Carlos e Jocafe. Bora curtir. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. Você perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. Como é que nasceu essa canção Você Abusou? Quem abusou de quem aí? Me fala. Bom, essa é uma das poucas músicas de Antônio Carlos Jocafe que eu fiz a letra e ele fez a música. Certo? Jocafe sempre acordou mais cedo que eu, né? Agora mais não. Nós morávamos na Mascarenhas de Moraes. Em Copacabana ali, né? 99.903, eu não esqueço nunca esse endereço. Nossa, Mascarenhas de Moraes, 99.903. Mascarenhas de Moraes, 99.903. E aí, ele fez duas músicas, deixou num gravadorzinho e falou, Toninho, que ele me chama de Toninho. Oh, bonitinho. Faça a letra para essa música, para essas duas músicas. Aí, quando eu acordei, eu fiz as duas letras, certo? Até aí, tudo bem, né? É de estar, o saudoso é de estar, claro, aquela maravilha de estar. Claro, maravilhoso. Ele sempre almoçava com a gente dia de sábado, lá em casa. Sempre tinha aquelas coisas da Bahia, né? Caruru. Ele ia comer a feijoada de sábado, né? Porque aqui aqui no Rio a feijoada é sábado. Lá na Bahia, domingo. Você sabia disso? Né? Sabia. E ele ia filar a nossa feijoada. Mas aí... Esse é de estar, ia lá filar a feijoada. Mas aí, eu fiz uma letra totalmente contra
o jeito que o Jocafe estava pensando em fazer letra. Que ele queria que eu botasse uma coisa tipo Barquinho Vai, não sei de quê. Uma coisa bem sabe? bossa nova. Da bossa Bem bossa nova. E eu mandei essa letra maluca, mas não faz não mal, faz é tão mal, é tão normal, mal. desamor. Me perdoe, Quando Zé Caneco. porque o Jocafe chora fácil, né? Qualquer coisa ele chora. Né? E aí, quando ele viu a letra, ele começou a chorar, mas não era Meu isso. Deus! Aí Edi falou, mas Jocafe, essa era Edi me deu o maior carão. E assim Deu o maior carão. nasceu Você Abusou. Disse assim, essa letra aí é um avanço. Você não pode dizer uma coisa dessa. Essa letra é um avanço. Nunca ninguém fez uma letra, uma parte menor tão bonita quanto essa. Mas é mesmo. É uma letra de Mas não faz vanguarda, uma letra mal, é tão moderna. normal, é. Nossa! É uma letra muito moderna, uma letra atual, completamente atual. Muito atual. Não é? Você não acha, Russo? De que ano que é a canção? É de Anos 68, 69. Nossa, É, plena 60. ditadura, AI-5 69, bombando ali. já estava na pior parte Na pior parte, da- era do AI-5, exatamente. E já no primeiro disco, vocês conquistaram o coração de todo mundo, né? O disco Mudei de Ideia, que tinha Você Abusou, tinha Mais Que Dodice. Esse disco da gente, esse primeiro disco nosso, ele é realmente Antônio Carlos Jocafe da Bahia, sabe? Com aquele... Tudo que a gente fez na Bahia que trouxe, né? Tipo assim, era muito bacana isso, né? Tinha Cavalo Herê. E não é esse disco Quem vem lá? mais conhecido por aí com a capa, aquela capa nós dois, assim, Sei, que eu sei. acho muito feia aquela capa. Ah, não é não. A primeira capa Não é acho linda, né, feia. Russo? O Russo tem pendurado na casa dele. Tem duas capas esse disco e tem uma história de Você Abusou que é maravilhosa, assim. Porque a música, Conta, Russo. emocionalmente, afetivamente, a música já bate no nosso coração. É. O que a gente viu, que é contrapor a ideia bonita do amor que estava sendo contado nas poesias brasileiras, nas canções e tudo mais. Sabe, me perdoe se eu não sei fazer poema. Né? E quando coloca essa dúvida, né? Esse amor de uma forma tão natural, tão verdadeiro, né? Pedindo perdão por não saber. Não sei que eu fico querendo ser uma mosquinha para voltar, que eu falo para ele, né? O passado que o futuro ainda não alcançou está, quando a gente fala que a música é atual, está dentro desse processo. Eu tenho essa minha fixação em estar nos momentos que surgiram esses lapsos, essas ideias de me perdoe, como é que isso aconteceu nessa época. O fato é que essa música veio de uma forma muito emocional e depois essa música aconteceu na França também, Sim, né? eu tô sabendo. Isso aí foi algo que trouxe uma mensagem, como você fala, atual, a relação do tirou partido, começa a ficar político, não só uma relação emocional e tudo mais. Depois, eu sei disso porque quando eu comecei a pesquisar, eu trabalhava em loja de discos, pesquisar quantas versões de Você Abusou, eu achei versão grega. Tem tem coisas de todas as línguas de Você Abusou. Gente, como é que deve ser Você Abusou em grego, hein? Tem Sri Lanka. Sri Lanka também? Também. Mas sabe o que é legal desse primeiro A gente disco, que a recebe. Cissa perguntou, né, do primeiro disco Mudei de Ideia, é que tem muita... É muito nítido a versatilidade de vocês logo de cara. Logo de cara. Né? Um disco de 71 com músicas tão diferentes. E aí eu me lembro muito de conversas que eu tenho com o Russo da Bahia não ser monotemática. Sim. Sabe? E eles trazerem isso, né? Dessa pluralidade de temas e de debates logo no primeiro disco. E sempre teve assim, vamos voltar bem assim? Vamos voltar no tempo, Fabi? Para entender de onde é que vem essa musicalidade de vocês dois, que é imensa. Como é que foi a infância de vocês nessa Bahia? Que a música de vocês traz muita ancestralidade, muita coisa afro-brasileira. Então, assim, como é que foi a infância de vocês na Bahia? A música já era presente na casa de vocês, na família? A música era presente na casa de todo mundo da Bahia. Exatamente. Lá não se vive sem música. Exatamente. É uma coisa de louco. A cidade canta É isso. naturalmente. Quando você vê aquelas mulheres mercando figue, mocotó, figue, isso aí é um som universal. Eu até já falei sobre isso. Estava assistindo The Game of Thrones. Aham. Aí, aquela menina, a guerreira... A guerreira, sei. Ela, coitada, acho que ficou fraca de grana, estava precisando, tá vivendo sozinha num lugar, então ela começou a vender, a mercar
bem assim num cais, tem um cais, e ela vem mercando, como é que se diz assim, frutos do mar, e ela canta igualzinho o pessoal da Bahia, para vender os produtos que ela estava trazendo. Onde é que você E eu viu me isso? lembrei na hora, só a Bahia aí. No Game of Thrones. É no Game of Thrones? Ah, na história, tá, Eu vou te contar isso aqui, Quando ela- me desculpe, Cissa, mas Antônio Carlos Jocafe, eles têm referenciais atemporais. Então você perguntou do passado e ele trouxe para Game of Game Thrones. of Thrones, exatamente. Porque é uma linguagem universal da música. Eles vão conseguir captar até aqui nesse estúdio um som que é universal. Uma melodia que você fala às vezes e não sabe que sua fala é canto. E eles são tão, o que ele fala, o compositor é um eterno e supremo prestador de atenção. Então, se você fala, gente, começou agora o programa, ele já começa a entender isso como som. Que maravilha E contar essa isso, história. Então, quando vocês, muitas vezes, logo no começo, né, que eu tive o prazer de conhecer Antônio Carlos Jocafe, eu perguntava de passado e o referencial vinha com coisas que eles tinham captado agora que tinha relação total com aquilo. Isso foi me colocando cada vez mais no sentido de música atemporal que eles têm. Totalmente magistral, atemporal, maravilhoso. totalmente. E tem realmente o som universal, existe esse som. Quem usou muito foi The Queens. We are rock, Sim. you, lembra aquele negócio todo? Eu me esqueci o nome dele, Fred Mercury. Fred Mercury. O Fred, ele conhecia isso. Ele fazia as melodias deles usando esse som universal, porque é o som que todo mundo canta, por exemplo, num campo de futebol, quando está torcendo pelo time, principalmente na Europa. Você ouve aquele som, e é lindo aquilo ali. Se você conseguir fazer uma melodia que imite aquilo, que se pareça com aquilo, é meio caminho andado para o sucesso. Então, isso estava sempre presente na vida de vocês, claro, porque Bahia, né? Eu sou um pouco diferente de Jocafe. Vou falar uma coisa que eu sinto. Quando o Russo fala da gente, eu olho para trás para ver se tem alguém que... Será que não é para outra versão? Sabe? Ele diz tanta coisa Antônio bonita Carlos é sobre a muito gente que eu figura. não acredito. Sabe quando você não acredita? Quem tá aqui, né? Quem tá aqui? Tem alguém aqui? Será que ele está falando para mim? Isso aqui- Agora, como é que vocês dois se conheceram? Nós dois? Olha, eu comecei primeiro, né? Tipo assim, quem cantava comigo era a Maria Creuza, né? Sim. Com quem eu fui casado, Sim. tenho 3 filhos, certo? E eu fui classificado em São Paulo, no Festival da Record, exatamente. com a música Festa do Terreiro de Alaqueto. Eu ainda não conhecia Jocafe, certo? E aí fui para São Paulo, não aguentei a barra lá, voltei. Foi quando eu soube da Jocafe, que Jocafe era meu concorrente, né? Ou ganhava eu ou ganhava ele. Nos né? festivais, Nos isso? festivais. Aham. Entendeu? Era uma época maravilhosa, porque festival, tinha torcida, como futebol, sabe? As pessoas torciam para as músicas, tinha vaia, chacotas, era uma loucura, era um bom tempo, Olha viu? lá, a gente está vendo vocês, ó. Mas aí como é que vocês combinaram de formar uma dupla? Não, pois é. A dupla não formou. A dupla se formou sozinha. A gente, vamos para o Rio, tá? Porque naquele tempo, né, não tivemos a alegria que ele teve na vida de poder fazer sucesso na Bahia. Isso não existia. Você tinha que vir para cá, certo? E nós viemos para cá com, tipo assim, o dinheiro, vamos supor, vamos mais ou menos imaginar. Tipo assim, deu 2 passagens de avião e sobrava 300 alguma coisa para passar o resto da vida. O resto da vida. O resto da vida. E aí, eu me lembro que quem tomava conta do dinheiro era eu, certo? Quando nós chegamos em São Paulo, o Jocafe deu fome e falou, vamos almoçar? Eu digo, você vai querer o quê? O que é que você falou? 300. Eu não sei quanto é que era um prato de comida, mas era caro. Não. Nós vamos comer pastel com Com caldo de Com cana. caldo caldo de cana.
Aí ele falou, mas isso vai inchar minha barriga. Eu digo, a ideia é essa. É, exatamente. E é uma delícia, né, Joca, pô? É. Mas Pastel com- nós demos muita sorte. Nós fomos acarinhados. Tinha um produtor, nesse tempo da Record, a Record antiga, Sim. que ele se apaixonou pela gente. O Riso, né? Riso. Aham. O Riso se apaixonou pela gente. E como era ele que mandava naquela parte do pessoal do talento, descobrir gente nova para trabalhar na televisão e tudo mais, ele colocou a gente no Paramount, que hoje já nem existe mais. No Paramount era um hotel. E lá também ficaram outros artistas, como Os os Novos Baianos. Novos Baianos, Tudo começando. Moraes Moreira. Sim. E Moraes é E a gente ficava em quarto do lado do outro. Os caras disseram, vamos deixar os baianos lá, porque eles fazem zoada a noite toda, cantam, fazem uma coisa aí. O pessoal vai reclamar, mas é no meio... A gente vai falar muito uma dos loucura. festivais, Mas eu não muito. respondi a tua pergunta, Mas, né? Eu não respondi. É. Aí um cara chamado Carlos Lacerda, Sim. que naquele tempo... Sim. O maestro. Maestro. Mas, Carlos Lacerda... Ele juntou eu e o Jocafe. Ele me apresentou o Jocafe lá no Hotel da Bahia, certo? Na porta do Hotel da Bahia. E nós éramos parceiros de Eudásio Tavares. Aham, Eu era que era um parceiro poeta, de Eudásio né? Tavares, o grande poeta. Grande Eudásio poeta, Tavares. exato. E o Eudásio não gostava muito de Jocafe. Não gostava de Agora, por Eu que que ele adoro não as gostava de tretas Jocafe? repare Não, por peraí, quê. repare Repare por quê. por que ele não gostava de Jocafe. Porque é o seguinte, o Eudásio era ame e deixo, ou deixo, sabe Sim. aquele cara? Sim. Então, e lá, uns diziam que eu era melhor que o Jocafe e outros diziam que o Jocafe era melhor que eu. Sim. E como ele era eu o tempo inteiro, Ele defendia. ele tomou uma raiva de Jocafe danado, entendeu? Porque diziam que o Jocafe era melhor que eu. Sim. Não, é o seguinte... Aí Jocafe, peraí, deixa eu só complementar. sim. Aí Jocafe precisava de botar uma letra numa música dele. E aí ele foi falar comigo. Aí o Dapão, vou botar letra na música desse cara. Eu digo, Dazo, vamos botar a letra junto, vamos lá para minha casa. Fomos botar uma letra. Aí que ele começou a engolir. Aí começamos chocar. Já começou a ficar amigo de Dásio. Começamos a trabalhar. Agora, tem uma coisa muito engraçada, né, Russo? Acho que todo mundo sabe assim. Tem muita gente que achava que vocês eram uma única pessoa. Antônio Carlos e Jocafe. Tipo Eu me Sandy lembro Júnior. É Uma isso. pessoa. Eu me lembro que teve uma história muito engraçada no programa do Almoço das Estrelas com a Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues, que era um casal, e que ela anunciou vocês assim, Russo, não sei se você sabe dessa história. Não sei. Que ele anunciou, a Ayrton anunciou Maria Creuza e Antônio Carlos Jocafe. Era só, Um só, né? Era um só, mas que muita gente achava que vocês dois eram uma única pessoa. Até hoje tem isso? Não, agora não Agora tem. mais não. Agora ninguém mais. Porque, veja Agora bem, ele já eu e sabe, o Jocafe, exatamente. nós conseguimos ser uma pessoa só. Por exemplo, realmente eu não quero fazer nada sem Jocafe. Ai, que lindo. Você já viu o lançamento de livro com um cara que não escreveu o livro junto na mesa? O meu teve, ele na mesa comigo. Que bonitinho. Então a Antônio. gente tem uma relação assim, e não é irmão não, é muito, muito mais que irmão, entendeu? Tipo assim, eu não quero nada que não seja de Jocafe. Tipo assim, nós não temos negócio. Se ele faz uma música, ou se eu faço uma música, é de nós dois, entendeu? Sim, É, sim. Tem música minha que eu não gosto, que foi ele que fez. Porque é a mesma ideia. Que coisa incrível, né? O Que- processo de É composição a de mesma vocês. ideia na cabeça de composição, entende? Desde A gente sempre, sabe. Jocafe? E agora nós temos Agora um tem terceiro Russo. que É. também ele pega aquilo que a gente começou e já coloca, por exemplo, tem uma música que está fazendo sucesso no momento, chamada Praia do Futuro. Aham. Né, que ele nos deu a honra de cantar, porque o Seu Jorge. Seu Jorge canta com o Russo. Russo. E tá linda a música. E essa música está acontecendo lá no Nordeste agora. Olha, na verdade, toda a história está ali, exatamente ali. Ele pegou a melodia, um forró, e fez uma nova melodia, e ficou tão lindo
ficou lindo, instigante, moderno, entende? Que maravilha, Aquilo hein? que lembra mesmo mar, praia, aquela praia É, cheia do Ceará, de gente, né? sabe? Aquele amor entre um homem e uma mulher que sentou numa redoma, Na Praia num do Forte é na bar. Bahia, né? Não, Praia do Praia do Cultura Cultura no no Ceará. Eu falei, no Ceará. exatamente. O Russo, ele é tão agente que eu não me canso de contar isso, né? Tipo assim, o Russo, ele é Antônio Carlos Jocafe dos anos 2025. É a versão, como se né? ele, É a versão. como se ele não tivesse nascido para esperar para seguir o nosso trabalho, entendeu? O que ele faz com a grandiosidade, a gente já pode morrer porque tem quem Ai, leve. gente. Certo. Que Tem bom. quem Batendo continue. na madeira aqui, ó. Não, eu não quero ir, não. Não, Não posso É que ver isso. continue a obra. Batendo Mas 3 deixa eu vezes só na falar madeira. uma coisa aqui. Fala. Eu conheço o Russo há um tempo, bem antes dele lançar Alto da Maravilha. Sim. E o Russo era apaixonado por eles, sem ter essa proximidade, né? Então é lindo ver vocês falando do Russo, dele ser esse terceiro elemento de composição, porque... Porque vê de ambas as partes, o né? Russo sempre foi apaixonado por Eu queria até eles. entender de você, Russo, de onde é que veio essa sintonia? Você deve ter crescido ouvindo as músicas desses caras, né? Assim, que lembrança que você tem da infância, da juventude com essas canções todas? Eu vou tentar simplificar uma história que eu acho muito bonita e é a oportunidade de eu falar isso, né? Eu nasci em Feira de Santana, morei em Senhor do Bonfim da Bahia. Meu pai era um homem da roça, Seu Roosevelt? seu Roosevelt, e tinha lá uma serra que tinha água e a cidade não tinha água. E essa serra chamava, numa região chamada Alto da Maravilha, tá? Aí eu vou pular para um momento que minha família foi morar em Salvador. Chegando em Salvador, com muita dificuldade, perdi meu pai. Nas ruas de Salvador ali, aquela coisa toda. Meu pai tinha um problema, né, de visual, não enxergava direito, aquela coisa toda. E na roça ele entendia de tudo, porque a natureza guia. Claro. Mas na cidade é diferente, a cidade é aquela coisa. Aí eu fui trabalhar com muita dificuldade numa loja de disco de vinil. Que eram sebos, que tinha livros, discos. Eu era uma espécie de um menino que servia comida também, a galera almoçava lá, no final de linha da Praça da Sé, Salvador. E eu ficava responsável de não deixar a música parar no toca-disco. Eu nem era uma pessoa que... Era um DJ da época, um DJ, né? tipo, vira o disco, Aham. virava o disco, aí depois fulano pedia comida. Gente, eu ficava lendo só a sinopse, a Os parte encartes, né, dos dos discos, livros, para é. saber o que era, como se tivesse lido o livro inteiro, né? Aham. Chegava gente de tudo quanto canto do mundo lá nessa livraria. E eu ficava botando esses discos. Quando eu botei o disco de Antônio Carlos Jocafe, aquilo que estava sendo cantado, cada um sabe bem onde dói e onde o sapato lhe aperta. Eu ouvia aquilo e falava, meu Deus, isso é de alguma coisa que eu nasci. Eu já ouvi isso, quase Que como se fosse a doideira, melodia hein? universal, a melodia Aham. universal da pessoa que vai vender algo e faz uma melodia que está também no outro lado do mundo da outra que vai vender algo também. Era quase como se fosse uma melodia universal, afetiva do meu coração. Cada letra me contava uma história. E tinha mais. Tinha um ritmo de pulsação que meu coração também correspondia. Que o meu coisa. tum-tum, que é o tum-tum que bate de África, esse compasso binário eterno que temos no tambor coração, batia do mesmo jeito. Então, quando eles vinham padá, badá, padá, 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 badá, pam, padam, pam, aquilo eu falei, eu já conheço isso. Todas as músicas do disco parecia que tinham me nininado quando eu era criança, que minha mãe tinha cantado aquilo quando eu era criança. Que história Que mais me trazia linda, para essa gente. relação. E era muito forte. Por que eu falei lá do Alto da Maravilha? Isso parecia já meu, que já era aquele tinham meninado, que eles me criaram, que aquele vocabulário abaianizado tinha sido colocado dessa forma. Minha família teve muitas relações com a nomenclatura. Meu nome é Roosevelt, meu pai é Roosevelt, meu avô era do Departamento de Estradas e Rodagens, DNR, e colocava o nome dos filhos, o nome que eu via na rádio na época da guerra. Sim, sim. Então essa coisa de abaianizar o nome, veio que um dos meus tios chamava Hildenburg, virou Bugo. Meu pai, Roosevelt, virou Rossi. Eu virei russo, né? E meu tio tinha um tio que chamou Hitler. E botou o nome de Hitler, mas abaianizou o nome dele e virou Ritinho. Acho Mestre muito Ritinho melhor. da capoeira. Adorei. Muito melhor, mas Adorei. olha só.
como a baianizou como som e ficou doce. Mestre Ritinho, da capoeira. Quando eu ouvi essa baianização do sotaque universal com baiana, amolecendo as palavras baianas dentro disso tudo, criando um vocabulário, isso remontava as durezas dos nomes das minhas famílias e era como se estivesse jogando amor em toda aquela região. Eu, ainda novo, não entendia que era isso. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que depois eu falei para todo mundo, fazendo um disco chamado Paraíso da Miragem, eu tenho que conhecer Antônio Carlos Jocafe, eu tenho que conhecer Antônio Carlos. Eu vim aqui para São Paulo e falei com o Curumim, mas eu estou atrás de Antônio Carlos Jocafe. Eu cheguei ao cúmulo do absurdo de conhecer Gilberto Gil dentro de um show do Baiana e falar, do Baiana System. Do Baiana System. Eu falei, isso aqui, oi Gil, tudo bem? Sou eu, o fã de Antônio Carlos de Jocafe. Que bonitinho. Aí Gil olhou assim, mas você queria me conhecer, mas você é fã dele. Mas você deve ter adorado. Não, ele adorou. E aquilo só aproximou mais. Ele falou, também, não, os né? meninos são, e falou de Jesus, os meninos são incríveis e tal. E eu persegui essa ideia de conhecer eles, para entender mais sobre a minha vida. Sobre como a palavra, a doçura, a poesia, a melodia, a música, a cultura, me fazia ter fôlego cada vez mais. Como é que podia ser algo ancestral dessa forma? E aí, no final das contas, a gente se conheceu, já começou compondo, naturalmente. Eu fui para um programa de TV, eu com essa sagacidade, essa busca. Um belo dia, Pamela, minha companheira, que apresenta um programa em Salvador, apresentava um programa em Salvador, falou, sabe o que eu vou entrevistar hoje? Antônio Carlos Jocafe. O quê? Só que ela falou como se fosse normal, sem entender que aquilo para mim era o Grammy, entendeu? Não existe você falar assim, era o Oscar, era as Olimpíadas. Eu falei, meu Deus do céu. Pamela, socorro. Como assim? Aí fui e fiquei sentadinho. Nesse momento eu esqueci que era músico. Porque remontou o vendedor de discos e remontou o menino de Seu do Bonfim. E aí eu fiquei vendo eles lá e tal. E quando terminou eu fui falar, olha, não sei o quê. Só que aí o povo da TV já olhou pra mim e já falou, Russo, um músico. Aí eu, músico? Aí voltei a ser músico. E aí quando eu encontrei com o Antônio Carlos Jocafe, não teve apresentação. Foi tipo... Reencontro. Eu criei você, Match, Russo. né? É tipo assim, como se eles já soubessem que a minha existência musical, que o meu sentimento estava ali, a minha sobrevivência de vender discos ali, era moldado por mensagens extra que estavam me fazendo ser poeta, sem ter lido um livro da loja que eu vendia livros e sem ter visto uma poesia dos poetas da Bahia. Eu ouvia na música deles todo um sentido e eu conseguia dialogar com qualquer outro poeta, porque eu tinha ouvido Antônio Carlos de Jocafe. E depois, para terminar, lá no Alto da Maravilha, eu vou para lá para reencontrar, e aí eu mando a mensagem a gente já no celular, né? E eu, Toninho, Jojo, que loucura! Eu fui para a roça aqui, porque eu vendia banana na roça, né? Eu voltei para a minha feira para ver se a feira ainda está rolando. E eu vendia banana ali naquele lugar e fui filmando para eles. E meu pai mandava vender aqui porque lá embaixo tinha as carnes e meu pai vendia ali. E foi assim que eu tirei meu primeiro dinheiro para comprar um Walkman e tal. E todo mundo aqui tá de chapeuzinho, tem bochecha e barba. Eu sou igual a esse pessoal, eu não tô acreditando e tal, não sei o quê. Por causa do Alto da Maravilha. E aí Jô falou, minha família também é dessa região aí. Não acredito. Da Fazenda Baraúna. Aí eu falei, não não existe, não sei o que dizer, não sei como falar. Existe algo que eu acredito, que é o destino, que a música é uma deusa. Então a minha formação, né, se eu fosse contar uma história que é sublime, que é algo que me acompanha e que eu acredito nas presenças todas que estão por aqui, vem disso. Eu perdi meu pai. E ganhou 2. E fui para uma exatamente. loja de disco como um recado na garrafa. Exatamente. E alguém disse para aquele menino, que eu tinha que ir atrás deles. Você tem que ir atrás deles. Você tem que chegar em São Paulo e falar para Curumim, eu preciso conhecer eles. Eu preciso encontrar eles, eu preciso encontrar eles. Você tem que falar em casa o tempo todo que precisa encontrar eles. E um dia eu fui pro programa. Mas o que foi muito doido, a gente está encerrando esse bloco, mas o que foi mais incrível da tua história que você está contando, que aliás é uma história lindíssima, né? Que história mais linda. Isso aí. Se contasse, parece que essa é coisa de novela, né? Não, da vida desse menino. Filme, né? Porque agora o que eu acho lindo é que você tentou, você teve essa conexão com eles desde pequeno, essa coisa que eu acho que você não conheceu a música deles, você reconheceu, já estava dentro de você aí, só que veio pela sua mulher, sem querer. Sem querer.
Não foi o Curumim que ajudou, entendeu? Foi o Grammy. Foi, Eu já ganhei o Grammy. Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou. Já amou. Quem distratou a ilusão que frequentou meu coração. Não fui eu. Não adianta me envolver nas artimanhas que você preparou. E vá tratando de esquecer, leve uns breguetes com você. Zango. Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você. Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você. Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou. Amor, quem distratou a ilusão que frequentou meu coração. Não fui eu. Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você. Por isso agora deixe estar que eu vou entregar você. Meu catendê de lá de Gina, Luandê, meu catendê. Meu catendê de lá de Gina, Luandê, meu catendê. Varre a voz o vendaval, perdido num céu de espanto. Meu barco fere a distância no disparo da inconstância. Me encontrei sem me esperar. Quanto mais o tempo avança, mais me perco nesse mar. No fundo do segredo, caminhei todo o caminho. Hey lá, hey lá, maré brava, maré mansa. Hey lá, vou na trilha da esperança.
fiz do medo meu amigo e de força sempre pura o meu canto se encontrou. Ei lá, e no fim da jornada, ei lá, vi meu canto crescer. Há tanto escuro na estrada, esperando o sol nascer. Ei lá, vou cantar pela vida. Ei lá, o meu canto de amor. Há tanta dor escondida, tanto canto sem cantor. Ei lá, maré brava, maré mansa. Ei lá, vou na trilha da esperança. Ei lá, vou no passo da alvorada. Ei lá, mar, amor e Quero falar com o Russo aqui. A gente acabou de escutar essa música Catendê, que é essa obra-prima, que foi o quê? 1969, né? Foi num festival que foi lançado, Festival da Música Popular. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa música. Foi essa música que lançou a dupla, mais ou menos, não foi? Essa música, nossa, é o meu sonho. Eu contei a história toda, o meu sonho era fazer um disco e ter essa música no disco. Porque ela é uma música de fé da deusa música, que fala muito sobre a gente estava falando sobre a linguagem universal em termos de som. Agora eu vou falar da linguagem universal em termos de sentimento. Ai, sim. Essa bate em todo mundo, independente de religião, de geografia, de canto do mundo. E tem o DNA das melodias de Antônio Carlos Jocafe nessa música. É verdade. Esse DNA. Ela tem um quê de Você Abusou, que veio depois do processo. Ela tem todo o início, a potência, o poder de Catendê. E Catendê foi a música que lançou vocês para o grande sucesso mesmo, né? Foi no festival, foi o quê? 69, não foi? Não. Ela Catendê- realmente foi a causa da gente ter vindo pra cá. Sim, que pro Festival de Música Popular Brasileira, não era isso? Mas aconteceu uma coisa que foi o seguinte. O que aconteceu? Bem. Já Aconteceu tô aqui apavorado. que ela foi tocada num festival lá na Bahia, antes, certo? Certo. E quando chegou aqui, que ela entrou, alguém falou que ela não era inédita e Não Sim, deixaram Ela foi cantar. desclassificada. Foi desclassificada. Mas a gente já estava aqui. A gente já ficou. estava aqui e ficou. Pronto, graças a Deus. Graças a Então Deus. foi a E música aquele que trouxe riso, ele. De qualquer né? forma, De qualquer Segurou a forma, gente foi. e tudo mais. Eu achava que Catendê tinha sido até do festival e que Maria Creuza que tinha cantado. Não. Não é, tô enganado, tá vendo? É Não porque sei nada. Maria Creuza foi que cantou ela para botar no festival. Entendi. Entendeu? Tipo assim, naquelas fitas, no tempo que o festival era uma coisa Sim, honesta. claro. Como é que foi a experiência de vocês, esses primeiros festivais de músicas lá na Bahia? Como é que era? Como eu te falei, eu comecei por São Paulo, né? Sim, é Porque, verdade. inclusive, Elis queria cantar minha música, Epa, rei, anção, epa, rei, ora eu. Ela tem uma história Epa, interessante, que é o seguinte. Eu nunca tinha visto minha música tocada por uma orquestra, certo? E é uma sensação, né, Rússia? É uma sensação muito louca você ouvir sua música pela primeira vez no rádio. Com os tocada na violinos, orquestra. né? É lindo, A né? música é assim, ó. Epa, rei, anção, epa, rei, ora eu. Elis queria cantar.
Aí eles tocaram assim, Epa, rei, ança, Com aqueles epa, violinos. eu achando lindo, mas eu achando muito lindo. Mas aí derrubou a música, né? Porque a música era ritmo, certo? E aí eu não fui classificado em São Paulo, né? Voltei para Bahia, conheci Jocafe Aí e começamos aí sim a participar nos festivais. Maria Creuza cantando minhas músicas, certo? E ele cantando as dele, né? Certo? Agora, como é que vocês sentiram, que momento que vocês sentiram que a música de vocês tinha, assim, talento e tinha potência, porque talento, óbvio que tinha, mas assim, tinha potência para ir além da Bahia? Ah, mas não, porque não era assim que A gente funcionava. teve uma pessoa, um guru, que disse que a gente faria sucesso em qualquer lugar do mundo, Ó, chamado Lacerda, que era o maestro, né? que era o maestro Lacerda. Aham. Ele tinha um conhecimento, porque ele descobriu quase todos os artistas da nossa época. Ele, de alguma forma, foi guru desse pessoal todo que veio da Bahia. Entende como é que é? Entendi. Porque Sim, ele era um maestro. Isso, eu Acho que acho. todo mundo tinha contato com ele. Qualquer artista tinha que conhecer Lacerda. Eu, por exemplo, se eu quero conhecer esse homem. Claro. E ele me ajudou muito, porque ele se tornou meu amigo. Ele era muito ligado em Antônio Carlos. Mas quando Antônio Carlos foi para São Paulo, ele se desligou e eu Você peguei grudou o nele, lugar dele. você Exato. falou. Mas sim, eu vou dizer uma coisa a você. Mas foi ele que me apresentou. Entendi. E eu disse assim, eu sou fã desse cara, Lacerda. Ele disse, isso é... Toninho, meu amigo, não tem problema não, eu vou te apresentar ele. Ele fazia discos na Bahia. Maria Creuza tinha até programa na televisão, Imensa. naquela televisão lá em Itapuã, que todo mundo começou lá em Itapuã, não tinha as outras, era Itapuã. Tá? Mas E a olha- Itapuã dizia, você quer ir para outra? Não tem nenhuma, Tem uma eu só outra, tenho né? essa aqui. A Bahia, todos os compositores baianos podiam vir para São Paulo. E vieram todos, e todos fizeram sucesso. Então, Zé, Antônio Carlos Jocafe, Tom e Dito, Gil, Caetano, Gal, Maria Creuza. Era um grupo, todo mundo que estava lá, Valtinho Queiroz, todo mundo que estava na Bahia veio se dar bem aqui. Todos. Eu não me lembro nenhum que não tenha se dado Também não bem. tinha outro jeito, porque com essa música que vocês têm, Nossa Senhora, né? Não tem outro jeito. Pode ir pro mundo todo que Mas vai dar certo todos, sempre. todos nós, porque, É. veja bem, a Bahia é a maior compositora É, que isso que eu tô tem. dizendo. Ela já dá Essa- a gente pronto, ela entrega pronto. É o pra berço mim. da Fala, música brasileira, né? A Bahia é um é uma união de compositores. O samba de roda, ninguém sabe quem fez. É. Olha, são 200 sambas de roda que ninguém sabe o compositor. Então a gente costuma dizer, quem fez esse samba? A Bahia fez. A Bahia, é claro. Porque eles claro. vinham do recôncavo baiano, aquela Santa Maria da Purificação, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, todo esse território se faz samba. O samba nasceu no recôncavo baiano, do jeito que ele é, misturado com a chula, que é do norte de Portugal, caiu na África, e da África veio com o pessoal afro para a Bahia, e da Bahia se reuniu, Se espalhou todo pro- se espalhou naquela parte do recôncavo, onde tinha as grandes fazendas, Sim. escravos, essa coisa toda, e ele vinha trazendo, o pessoal vinha trazendo os produtos, os sambistas vinham trazendo o produto nos saveiros, que é uma embarcação Sim, nascida no Egito, né? E depois caiu na Bahia. Lá não tem em outro lugar, você não vê saveiro, só na Bahia. Lá tem uma fábrica de saveiros.
Entende? Lá na Bahia. Ô, Cícero, sabe que eu me lembrei daquela frase de Caetano Veloso, né? Que São Paulo é o mundo, Rio de Janeiro é o Brasil e a Bahia é a Bahia. Bahia. Ô, Russo, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando eles falando sobre que todo mundo da Bahia, nesse momento que veio pra cá, deu certo, fez sucesso. Isso permite também que a sua geração não precise sair de lá? Que pergunta difícil. Isso permite que minha geração não precisa sair de lá. Porque vocês todos fazem sucesso lá. Eu não entendi. Por Né? que eu acho Eu difícil? sei, eu entendi o que ela quis Ela dizer. quis dizer que o acontece? seguinte, antigamente vocês precisavam Sair sair de da lá Bahia. porque não só tinha para jeito. sucesso. Hoje em dia a gente Porque não precisa. Hoje em dia não precisa mais. Você pode então. ficar na Bahia e fazer o maior sucesso, o Brasil inteiro reverenciar e conhecer, né? Existe um processo de êxodo natural na nossa característica musical de Bahia. Acho que essa coisa que a gente entende como diáspora, que vem de África, que vem pelo mar, e a gente é de movimento, é música de movimento. O próprio Jocafe está falando aí que as pessoas saíam para vender e traziam suas músicas de história de vida e misturavam numa roda e ninguém sabia de onde surgia aquele processo. Eram várias letras misturadas. Até, eu tenho como explicar isso, quando vocês perguntam sobre a história de vida deles, eles começam a fazer links sobre a história que está acontecendo ao redor deles. O ouvido que ouvia no candomblé batendo do lado de fora, e nunca é só sobre eles. E isso é êxodo. Eu acho que o processo de êxodo é natural. As necessidades continuam, né? A música da Bahia, ela acontece na Bahia, ela tem um poder, tem muitas compositoras, a Lued, a Meli, né? A Josiara, maravilhosa e tal. Mas a gente ainda vê essas cantoras e essas pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro para ecoar para o mundo. A Bahia tem um complexo, não sei se é um complexo, mas existe uma história sazonal, natural, né? Do ano que só começa depois do carnaval. Existe esse comportamento que também coloca a gente a tentar a vida lá fora, depois dessas épocas que são colocadas, né? É como se fosse uma fase onde a terra adubando dá, e depois a gente tem que pegar essa fruta e levar para fora, né? Dentro de muitas outras questões que são colocadas ali para a gente conseguir plantar e colher e ficar na Bahia, ou levar músicos para lá, ou reconhecimento quando a Beyoncé vai para lá, quando o Michael Jackson vai para lá, quando o Olodum grita seu simbologia, seu samba reggae pelo mundo, com as fusões de todas essas músicas de gueto, de periferia, que vem se resultando ali no Axé Music. Então é uma grande movimentação de mercadores, saveiros, você falou, musicais. Movimento, né? É um movimento. Então, né? além da nossa identidade característica, de pegar algo de sentimento que acontece aqui e falar, não, eu vou mostrar para as pessoas lá fora, existem também ali as questões geográficas, as questões temporais que empurram a gente, de certa forma, a fazer essa música lá fora. É a vontade de gritar para o mundo e a necessidade também de fazer que nossa Bahia seja a aldeia do mundo. E vocês gritaram para o Brasil inteiro, do Festival Internacional da Canção, Desacato, gente. Eita. Como é que foi ouvir 36 mil pessoas cantando essa canção de vocês? O coração batia uma sensação fraco, que não batia dá, como? porque naquele tempo, o festival era diferente, né? Eu fui dormir desconhecido e acordei conhecido no Brasil inteiro, porque o festival era uma loucura. É o que a internet é hoje em dia, né? O festival era uma loucura. O poder do festival transcendia. Só um adendo, é o seguinte, a gente estava em casa tranquilo, conversando, batendo papo, chega o nosso empresário, o Ataíde, que tinha sido produtor musical da Globo, né? Aí ele chega lá, olhou pra gente, faltavam 2 dias, no último dia, para escrever as músicas do festival do ano de 71. Vocês não vão fazer música para o festival? Já ganharam tudo, já estão com tudo na mão? Então, festival aí, sabia? Amanhã é o último dia. Vocês não vão fazer? Eu olhei para a Carlinhos Antônio, mas é amanhã? Vocês precisam fazer uma música. A gente tinha uma música que eu não me lembro qual era, e sentamos, em 20 minutos nós fizemos Desacato. Caramba! Foi uma música feita rápida. Foi, né? mas eu gostaria de acrescentar um negócio a isso tudo.
que é muito importante, eu acho, dizer isso, que é o seguinte, a música de festival era uma música de paletó, gravata, tipo Catendê. Certo? Catendê, me perdi ali, me achei lá, me encontrei. O Desacato, ele fugia totalmente a ideia de se fazer uma música de festival. Não era isso que se fazia, entendeu? Era andança, Samba linda, não, samba sabe? não dava certo. Aí, aquele sambinha sem vergonha que a gente fez lá, Eu não acreditei. estourou. Caraca, que maravilha. Olha, a né? gente não Era tinha nem diferente, um né? título. Quem deu o título à música foi o Guarabira. Ele aí ouviu, pegou a letra, olhou, disse, Desacato. E aí, esse é um firme, um título firme. Desacato. Ele deu o título. Que E a maravilha gente de escreveu. Agora, nós demos sorte, muita sorte. Eu digo sempre para o Antônio Carlos que os compositores, na verdade, é o veículo de manifesto das entidades, das divindades da música, quando quer se manifestar e fazer uma coisa, elas usam nós que somos compositores. É os cavalos. É, né? vocês são Porque eu cavalos. não tinha capacidade para fazer Catendê. A melodia é muito bem harmonizada, ela tem um trabalho lindo. Entende como é que é? Um trabalho lindo, ela percorre quase todos os tons. Como o Rildo dizia, porque foi Rildo Hora que foi que fez essa dupla. Essa dupla existe porque Rildo Hora... Rildo Hora, querido, vocês adoro. dois vão cantar juntos. E Beijo, pronto. Rildo. Adoro. Então, Rildo Hora, um grande Grande. produtor É, musical, maravilhoso, que agora conheço. está metido só com samba, não quer fazer mais É, nada. agora tá no samba. Ele, quando ele via que a coisa ele não entendia bem, ele dizia, esses baianos malucos, deixa eles trabalharem, deixa eles fazerem, ele vai conversar com o maestro. Aí o maestro, que era, ele achava aquilo, quando a gente chegava com uma música assim, que ele dizia assim, mas isso aí ninguém fez. Isso ninguém fez. Nunca se usou esse tipo de harmonização. O Bruno, né, Antônio? Aí ele era totalmente do nosso lado, ele adorava. Claro. A gente, eu me lembro bem, só para depois eu volto para o assunto. Eu me lembro bem que a gente tinha uma música, era uma música medieval. Toda aflição de um poeta que dorme e desperta negando ser um pecador, ante uma donzela que desencantou, drama do poeta e o cobertor. E isso aí, lindo, gente. isso se Vicente Celestino estivesse no nosso meio, no mínimo ele cantaria essa música. Num carrossel de desejos, vibrava sem medo nos braços do libertador. Numa cerimônia dos seus ancestrais, ela em triunfo despertou. Eis bispos, peões e guardiães desta princesa que, num brado forte, clamava a morte do trovador. Eis cordas, prisões, decepções, de parte a parte, nem se amedrontou, valeu a pena, foi por amor. Ai, gente! Eu quero uma serenata assim. Você pode ir pra Aí- minha janela hoje. Hoje de noite você vai pra minha janela com teu violão. Você vai cantar isso pra mim, que isso é uma serenata, não Mas é? olha, Mas aí, é como eu estava lhe dizendo, a manifestação é exatamente das divindades. É o que o Russo eu falou não ali tinha também. capacidade para fazer Catendê. E outras tantas músicas que eu já fiz e não tem. Eu sei que quando a gente tem um problema, porque você muitas vezes usa um dicionário de rimas. Sim, claro, que, claro. que existe quase todo compositor que trabalha
tem esse dicionário de rimas. Hoje em dia não precisa, tem a internet lógico. e não tem problema tanto. Mas aquela palavra que você quer achar para colocar, porque todo momento musical tem uma palavra que entra ali. Que encaixa, certinho. né? Encaixa direitinho. Você sabia né? disso, né? Ela entra ali. E você, muitas vezes, o acontecimento ataca a gente quando a gente está tomando banho. Ou dormindo até. Aí né? você termina o banho e não esquece, esse momento não. E corre quando termina o banho, se enxuga mal de qualquer maneira, e aí vai escrever, corre, ou então claro, escreve. claro. É uma loucura. Eu sei. É assim. E aí depois, vem cá, depois desse primeiro festival, vocês se viram simplesmente com Vinícius de Moraes, Luiz Gonzaga, Elis Regina, Gil, Clara Nunes, todos os outros gigantes gravando músicas compostas por vocês. Mas você quer Como é que acreditar foi uma isso? coisa? Quero. A gente ofereceu, você abusou a todo mundo e ninguém quis, Não inclusive a acredito. Elis. É Liz. Inclusive Nós oferecemos para Simonal. oferecemos para Jair Rodrigues, para o pessoal. Mas todo mundo gravou depois. Mas todo mundo gravou depois. Que Menos coisa Elis. doida, gente. Mas aí, Tinha que ser deles. Por que Tinha que ser aconteceu deles. isso? Não gostaram. Mas como que não posso dar um pode não palpite. gostar de Você Abusou? Eu posso dar um palpite assim. Eu acredito que a compreensão, às vezes a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar a compreensão de algo que é novo. Por isso que eles me levaram para uma frase que existe um passado que o futuro ainda não alcançou. Eu fico repetindo isso na minha cabeça sempre, muito moldado pela convivência com eles. Que são pessoas que choram sorrindo. Lindo. Que são pessoas que têm essa confluência de emoção e tudo é vivo, tudo é hoje, tudo é extremamente importante. Eu tive o prazer de passar a pandemia trocando mensagens com o Antônio Carlos de Jocafe. Foi a vida Que maravilha, na minha pandemia. gente. Então, por que as pessoas não percebiam? Por que eles não entenderam? Porque as pessoas estavam moldadas por uma forma de entregar músicas. Era uma forma de entregar as músicas. Tinha aquele jeito. Era daquele jeito. Tinha que ser daquele jeito. Então, eu acho que era uma cegueira pelo que tinha que entregar para o público. Entendi. Pelo que o público tinha que ouvir. E não pelo que o coração fazia. Sendo que o público percebe no compositor ela própria. Agora, me conta uma coisa. Eu concordo com vocês, mas eu estou na frente de 3 gênios aqui, Nossa Senhora, mas quem sou? Mas assim, o que vocês acham assim que tem... Porque para mim, Você Abusou, para mim, desde que eu me entendo por gente, eu escuto Você Abusou, e eu choro, eu me emociono, eu acho que foi feita para mim. Entendeu? Porque ela encaixa na vida de todo mundo. Ela cola no nosso ouvido. O que vocês acham que ela tem tão especial, que extrapolou o mundo inteiro, saiu do Brasil, gravado por... Meu Deus do céu, Ella Fitzgerald, gravou vocês. Célia Cruz. Steve Wonder. O Stevie Wonder. Steve Wonder. José Feliciano. José Feliciano. Entendeu? O que ela tem de tão especial Mas assim? não dá para explicar. Não Isso dá aí. para explicar, né? Sabe por quê? Porque Michel veja bem, ela é Fugain. muito mais... Isso foi Paris, Na né? França. Ela fez a adaptação, que era essa Ela história é que eu muito contrário. mais famosa na França do que no Brasil. Mas teve um perrengue lá na França. Hein? Teve um perrengue lá na França, Teve. né? Que o cara pegou a música, botou... Conta. Não, é o seguinte, César Costa Filho, lembra dele? Lembro, claro. César Costa Filho deu uma festa, o sogro dele deu uma festa na casa dele, e baiano não gosta de aparecer, né? Então a gente levou o violão. A gente levou o violão para essa festa e ele convidou todo mundo lá do Festival Internacional da Canção. Ele entrou com medo naquele tempo, você lembra de medo? Lembro. Um medo enorme, toda vez que você dorme, maravilhoso, certo? E aí, o que aconteceu? O cara gravou tudo que a gente... Michel Fugain. Não sei quem foi que gravou. Ah, tá. Eu só sei que ela apareceu tocando, e já estourada. Não, certo? e o pior é o seguinte, ele, na verdade, era muito bem enturmado em Paris, porque ele Michel colocou um dos Fugain. maiores poetas, letristas, que morreu há pouco tempo, letrista, para Ver fazer... a letra. Eu gostaria que eles fizessem pelo menos uma luta, uma letra
de umas 3 músicas que eu tenho. Por exemplo, Opus 2, que é exatamente a segunda vez que a gente usou o refrão. Mas ele tem uma parte menor, muito, como é que eu diria? Muito dramática. Me magoa, maltrata e quer desculpa. Isso é lindo. Me Essa é uma retruca, outra, me né? trai, Essa é outra, quer perdão. Mas eu quero só voltar para o Michel Fugain, que aí ele pegou a música de vocês e mudou o título até, eu acho que era Fé comme l'oiseau. Fabuloso. É, como é que Partido foi a Socialista francês, com Mitterrand, Mitterrand. ele saiu na rua, por isso que ela estourou para o mundo todo. Ele saiu de mãos dadas, cantando Fé como l'oiseau. Você vê como todo mundo aprende. É porque o destino ela vai te levando, entende? Sabe? porra, E criou problemas pra gente aqui. Entendeu? E é isso que ele teve um perrengue. Ele registrou lá o nome dele, Então, não isso quer dizer teve? que ele registrou, né? Foi terrível. Ele disse, tá vendo? Eu não disse que essa música, a censura, só não disse que essa música tinha alguma conotação. Não tinha. Olha, Cissa, como o amor é revolucionário. Eles fizeram uma letra falando de amor. Chega na França, isso entra no contexto político. Político do Partido Socialista, exatamente. E isso explode lá como libertação, como resistência. Como o amor é revolucionário. Como a gente total. falar de amor Sim. linka esse tipo de coisa, sabe? Isso para mim, Total. persegui o caminho dessa música quando eu descobri isso, que as pessoas estavam na França de mão dadas, falando partido, com a ideia de partido, até político e tudo mais, e levaram essa música para esse uso. Eu falei, meu Não, Deus. virou um hino do Partido Socialista, né? Foi hino. Aí virou eles hino. quiseram, Exatamente. Pronto, aí eles é. quiseram recolher os discos da gente. A não música não sabia. vai tocar no rádio. Aí a RCA tinha um batalhão de advogados. Disse, não, Ia acabar essa com a música, gente, eles não né? têm nada. O problema é lá, não é aqui. Ia Olha, acabar com a entendeu? gente. Né? Já pensou sem você? Aí eu abusou? estava fazendo Não, pelo amor discurso. de Deus, não tem loazô nenhum, fé como loazô nenhum. Quando a gente Não sei que soube- loazô é esse, mas... Quando a gente soube que a música da gente seria censurada e que eles iam recolher, nós estávamos para fazer esse programa que você falou aí, que era de noite, né? Do Ayrton. Do Ayrton. Do Ayrton. Eu fiquei apavorado. Disse, meu Deus, vamos recolher meus discos. O disco que eu fiz com tanta dificuldade, eles vão recolher por causa de uma música que está fazendo sucesso na França. Eu não tenho nada com isso, porque a música eu não disse, papai. Fiz o discurso. O DOPS estava na coxia, estava sempre lá, né? É, sempre. Aí me pegaram, me prenderam, me levaram lá para Piauí. E quem me safou foi um coronel que disse, que é isso? Vocês vão prender qualquer um porque está reclamando na coxia? Agora é assim? Pelo menos ele tomou essa consciência. Ele é um compositor, ele está cantando a música dele que está livre. A música está livre para cantar. Esse coronel devia adorar Você Abusou. Exatamente. Ele era devia- louco por Você Abusou, esse coronel. Eu vim de longe pra te dar bom dia. Dou um beijo e um abraço e vou-me embora. Queimado de sol, tomado de coragem. Eu vim de longe pra te dar bom dia. Trago notícias do desassossego, dos resfolegos dessa vida fora. Levar os risos, me deixar os medos. O seu apego é que eu preciso agora. Eu vim em busca de um abraço forte, pra ter a sorte de lhe abençoar. Faço de tudo pra achar meu norte, porque perdi o meu poder de amar. Vem, Juriti, vem, Sabiá, vem me fazer voar. Quero fugir
Eu vim de longe pra lhe dar bom dia. Dou um beijo e um abraço e vou embora. Tomado de sol, pelado de cora. Eu vim de longe pra te dar bom dia. Trago notícia dos desassossegos, dos resfolegos dessa vida fora. Lavar os risos e me deixar os medos. Do seu apego é que eu preciso agora. Eu vim em busca de um abraço forte, pra ter a sorte de lhe abençoar. Faço de tudo pra achar meu norte, porque perdi meu poder de amante. Vem, Buriti, vem, Savia, vem me fazer voar. Quero fugir, quero ficar, quero me libertar. E a gente está de volta e agora para rever e homenagear. Desculpe. Vamos lá, rapidinho. E a gente está de volta e agora para rever a homenagem a um artista inesquecível que revolucionou o trio elétrico. Moraes Moreira. A alegria é coisa séria. Pode rodar, por favor? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oi-oi-ai-ai. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, noutras terras outra gente, um batuque de matar. Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, que não tem paró, meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Essa gente bronzeada mostrar seu valor. Lindos, lindos. É verdade que seu pai começou na música tocando sanfona de 12 baixos, não era isso? Sanfoneiro ele criado na sanfona, né? Criado no meio do sertão da Bahia, né? Ouvindo Luiz Gonzaga no alto-falante, desde pequeno, de criança, porque a cidade dele tinha o que ele chamava o famoso serviço de alto-falante. Muito bom que isso. Que tocava, era um rádio que soava na cidade o dia inteiro. Então, ele absorveu aquilo tudo, né? Tocava muito Luiz Gonzaga, tocava as marchinhas de carnaval do Rio de Janeiro, que também foi uma grande inspiração para ele, e tocava muito frevo de Recife também,
das ele misturou, que a gente orquestras falou. de frevo tradicionais de Recife. E tocava em tudo, tocava em casamento, tocava batizado. E aí ele começou com um acordeão que era a grande figura da festa Sim, principal sim. da cidade dele, que era o São João, era o sanfoneiro. Ele começou a aprender com o seu Fidelis, que era o sanfoneiro da região, que uma época foi preso por um crime passional. Seu Fidelis. Seu Fidelis. E ele ia na cadeia da cidade tomar aula com o seu Fidelis. Olha que história, isso é história, gente. Pois é. Temos aí cena. Ele, cena. inclusive, tem uma música que ele conta a história do seu Fidelis num dos discos dele, nos discos mais importantes dele dos anos 80, que é a história contando toda a história do seu Fidelis. Mas então ele começou na sanfona assim, por alguma influência de família, alguma coisa assim? Não, por causa Não, era uma coisa dele, cultura local, né? Assim, cultura todo mundo. local. Mas aí ele se apaixonou pelo violão também na escola, Teve não foi? também, né? Ele tentou entrar no seminário de violão, não tinha vaga e foi para... Isso já foi em Salvador, né? Ah. Ele lá na cidade dele, aí Ituaçu. depois, ele começou a migrar da sanfona pro violão e começou a fazer seresta na rua à noite. Ele tem até um texto inédito que a gente tá para reunir essas coisas inéditas dele, contando toda essa história de como foi a relação dele com o violão. E uma das frases que ele conta nesse texto, que eu acho lindo, ele fala assim, que ele aprendeu com um sanfoneiro da região, que disse para ele uma frase que ele nunca esqueceu, com um violonista da região, que disse para ele, violão não tem fim. Ele nunca esqueceu, sempre falava. Linda, né? Ô, Cecília, foi em Salvador que ele também teve aula de violão com Tom Zé? Não, aí ele teve aula de violão com Tom Zé, na verdade foi isso, ele foi tentar entrar, supostamente ele foi para fazer medicina, o vestibular para medicina, né, morar na pensão na da Dona Maritó. Na famosa pensão, né? E aí ele não conseguiu entrar porque não tinha vaga, ele depois entrou, ele chegou a entrar no que o Tuzé dava aula, Tuzé de Abreu, um outro músico maravilhoso baiano, que não é Tom Zé, Tuzé de Abreu, e ele foi atrás do Tom Zé para ter aula com o Tom Zé de violão, já que ele não tinha conseguido entrar no conservatório mesmo, né? E aí o Tom Zé um dia disse para ele, olha, já ensinei tudo que eu tinha para te ensinar, não tenho mais nada para te ensinar. Incrível isso. E disse para ele, olha, você tem que conhecer uma pessoa, um cara, um amigo meu lá de Juazeiro, uma pessoa que eu conheço de Juazeiro, vocês têm que se conhecer. E apresentou o Tom Zé pro meu pai. O Galvão. O Galvão pro meu pai. Um pouquinho. Aí trouxe formou. o Galvão aí e formou, apresentou. né? Total. E que logo de cara, eles já começaram a compor. Aí o Galvão foi morar na pensão da Dona Maritó também. Essa pensão, como eu queria ter essa pensão, meu Deus do céu. Olha, cadê tem foto? Olha só os dois, gente. Oh, meu Deus do céu. E o Tom Zé já disse em algumas entrevistas que o Moraes Moreira foi o melhor aluno que ele já teve. E ele já deu aula, tinha dado aula para muita gente, né? E o Moraes tinha sido o melhor aluno. Sim. Mas aí vem cá, Davi, aí seu pai foi lá para Salvador para tentar fazer medicina, trabalhou como bancário para poder se sustentar, e aí rolou essa pensão, quente pra caramba, essa pensão. Pô, essa aí. Bombava, né? Agora, ele ia ser médico? Eu não sabia disso. Você também não sabia, Tem uma verdade, veia não forte, sabia. Tem uma veia forte ali, porque você fala com ele qualquer coisa assim, pô, pai, tô com alguma coisa, algum amigo fala, ele, pô, tem um negócio ótimo pra isso, cara. E aí eu adorava passar coisas assim, coisas que ele acreditava. O cara ele amava, né? Receitar assim, os outros, Ele indicar era bom coisas. alquimista. Bom, né? bom. Alquimista na Pomadas, música, ungüentos. alquimista na... Tem um unguento bom, né? Umas coisas meio místicas, assim, também, que ele gostava de vez em quando. Mas esse banco que ele foi trabalhar, o gerente tinha um violão maravilhoso. Quando ele pediu um favor, né? Que ele ia pegar alguma coisa, ele pegava o estúdio, abria, fazia uns acordes, guardava. Porque ele estava dando aula para o gerente do banco. E aí ia para os finais de semana, né? O gerente começou a levar Exatamente. para casa dele, e aí tocava e tal. Então já...
Ele teve uma professores brecha ali. incríveis, né? Um que foi lá na cadeia, o gerente É, do banco. O gerente do banco, ele dava aula Tom pro Zero que se gerente salvava. e pediu um emprego pro gerente, porque tava sem um tostão. Ele dava aula pro gerente. Aí o gerente arranjou um emprego pra ele. Só que aí o gerente adorava ele e tal, mas ele começou a deixar o cabelo crescer. E aí uma hora no banco disseram pra ele, olha, ou você corta o cabelo ou você não vai poder mais trabalhar aqui. Aí foi a deixa dele, falou, então vou embora. Vazou. Então não vou mais Claro, vazou. vou ficar com meu cabelo. E não te dou mais aula, seu bobo. Estilo Afonsinho, né, Conceição, que jogava muito lá com eles também. Nessa época, o cara falou pro Afonsinho que tinha que cortar, ele saiu do time também. Claro, porra, imagina. Pô, E aí foi nessa época que ele foi estudar no seminário de música na Universidade Federal da Bahia, não foi? Com o Tuzé de Abreu. O Tuzé, Com esse tá. maestro baiano e tal. o Tuzé. Que também virou um grande amigo dele. Mas aí depois que ele conheceu o Galvão, aí a coisa foi... Que foi na pensão, né? essa coisa do violão autodidata que tem no Brasil, que é uma loucura, né? É. Se você pensar, os autodidatas nossos de violão de corda de nylon, de aço também tem vários, mas assim, é uma escola que só tem aqui, porque você vai à Espanha, tem uma coisa do Flamengo, não sei o que, no Uruguai tem uma escola de violão, tem vários lugares, né, Argentina. Mas aqui tem uma coisa pessoal, de um jeito de cada um tocar. Você pega os grandes violões do Brasil, assim, né, meu pai, João Bosco, Djavan, Gil, quem você botar, cada um tem um jeito muito que não tem escola, Muito que singular. foi desenvolvido ali com uma coisa mesmo de violão não tem fim, pegar e mergulhar ali dentro e descobrir levadas e coisas que você não... Que ritmo é esse? Você nem sabe dizer. É mesmo, direito. é muito autodidata, né? Muito. Pepeu é outro, Armandinho, todos autodidatas. É. Vem cá, e Paulinho Boca de Cantor entrou como? Tava na pensão também? Chegou na pensão também, né? Não, acho que Eu vou ter que conheceram consultar a Paulinho. biógrafa que tá brabo. Essa pensão, Cecília. Não, a pensão animada. Mas foi Paulinho, tava lá também? Não, acho que Paulinho conheceram pela rua. Olha, eu pela tenho rua, aqui- pelas ruas de Salvador. Pepeu foi pela rua também. Pepeu foi pela rua. Eu tenho o aqui encontro Paulinho do- Boca de Cantor e Luiz Galvão. Na pensão. Ele pensão. conheceu os futuros parceiros, tá vendo? Não me lembro de Paulinho na pensão. Acho que pensão foi meio uma coisa mais com Galvão. E o Pepeu foi caminhando pelo Campo Grande. Caminhando pelo Campo Grande, eles encontraram e os caras bateram um olho no outro e viram que tinha uma... Não se Era conheciam? da mesma enfermaria ali, né? Os caras rolou uma identificação de cara. Aí, Cara do e aí, Moreno. bicho, beleza, legal, então... Pô, vamos se encontrar amanhã, fazer um som, não sei o quê. Pá. E aí, um encontro que eu acho, assim, esse encontro do violão com a guitarra elétrica, Sim. assim, um negócio que mudou, assim, mudou realmente esse encontro do violão do meu pai com a guitarra do Pepeu. Começou a revolucionar a música É total, uma né? coisa Foi. que Mas vocês não acham também que Aprontou o fato de nenhum dos dois ter muito purismo facilitou isso? Porque talvez se fossem músicos mais puristas, não sei, vocês que são músicos, mas não, Pepeu e Moraes estavam muito entregues ao instrumento. Então, assim, era eletrônico com acústico, não tinha esse purismo. E aí eles fizeram o que eles Às fizeram. vezes a gente se esquece que o Pepeu tinha 15 anos. Eram umas crianças, cara. Eram umas crianças muito jovens. Eles estavam muito abertos, eles estavam começando, eles estavam inventando, eles são inventores. É Não tem verdade, como ser boa. purista quando você tem 15 anos. Quer dizer, até tem, mas graças a Deus, a maioria das pessoas de 15 anos estão inventando as coisas. E eles inventaram coisas maravilhosas. Ah lá, era... essa coisa de misturar, eletrificar o chorinho. Gente, isso é genial. Isso é genial. Essas fotos são incríveis, É gente. porque aí já tem também uma conversa com o pessoal do cinema, de vanguarda na Bahia nessa época. Eles fizeram participações com essas figuras, né, que eles foram se tornando. E a Baby chegando lá também, né, com, sei lá, 15 anos de idade, fugida essas de casa. pessoas- Mas muito essa coisa que a jovem. Fabi falou faz sentido, porque era uma época que, né, a gente sabe que passeata contra a guitarra elétrica aqui, o Exato. negócio Sim, ali. sim. E os caras, eles realmente não tinham pensado assim, vamos quebrar esse purismo. Mas era uma coisa tão natural ter no mesmo conjunto, porque eles eram fãs de Valdir Azevedo, de Jacó do Bandolim, se tornaram logo fãs dessa turma do choro. Você vê que tem um negócio de choro ali nos baianos muito forte, bandolim, Muito, com cavaquinho, claro. com craviola, dadivoso, dobrando tudo, aquelas frases maravilhosas enquanto o cantor vinha cantando. E eles faziam aqueles arranjos
cheios de fraseados, de chorinho, de sangue, de tudo, que não atrapalhava em nada o cantor cantar, né? Uma coisa muito bem... As músicas que começavam só com violão, entrava um power trio de rock no meio. Isso é uma marca do Acabou Chorar, daquele momento deles, quando encontraram o João Gilberto, encontraram essas duas, a suavidade e o peso do rock, juntaram tudo. Então não tomavam conhecimento de purismo, pegavam o bandolim tocado meio Hendrix, a guitarra tocada meio Valdir, meio Jacó, e aí... Gente, é genial, é sensacional. É sensacional, é único, né? É único. E o Moreno falou das invenções aí, mas eles começaram a inventar, nessa época também, o desembarque dos bichos depois do dilúvio universal. Quem é que pode falar disso pra mim? Eu posso falar. Cadê o Noé? O Noé. E o meu Foi filho participação que que chama no Noé. 5º Festival da Música? Não sei, mas quando eles vieram para o Rio fazer um show que chamava exatamente, era esse o nome do show, né? Desembarque E eu, dos Bichos. nessa época eu estava com 17, 18 anos e a Baby, a Marília, eu já conhecia a Marília, mãe, né? Marília maravilhosa. querida, E a gente, no Rio de Janeiro, você sabe disso, a sei. gente ali no Arpoador, não sei o quê. E a Marília sabia que eu tocava. E a Baby, ela conheceu a Baby, veio andando no Arpoador, eu estava com um amigo meu, o Lui. Lui, claro! Lui. Nossa! O Lui era uma Lui figura, a tocava gente pra tocava, caramba. a gente ia para casa dele, ficava tocando, e ia para a praia, para o Arpoador no final da tarde. Aí a Baby chegou com a Marília deve ter falado, ele toca baixo, eles estavam procurando um baixista. Aí a Baby falou, você toca baixo? Eu falei, toco. Se bem que eu nem tocava mais, eu tocava lá quando tinha 13 anos. Você toca? Eu falei, toco. Ela, e o que você está fazendo agora? Eu falei, nada. Mas só que eu comentei. Porque eu estava tendo algum trabalho, né? Na minha cabeça. Ela falou, você pode ir amanhã então? A gente é do Novos Baianos, a gente está precisando de um baixista, vai ter um show, não sei o quê. Pode ir amanhã? Eu falei, lógico que pode. Eles estavam hospedados na casa do Taiguara. Aí a Baby foi embora. Então amanhã, me deu o endereço. Eu falei, vou lá amanhã. Foi embora, o Luiz virou para mim. Pô, quer dizer que tocar comigo eu não fazer nada? Eu fiquei, não, Luiz, eu pensei que era agora. Ficou. Eu já tinha visto eles, já tinha escutado Ferro da Boneca na rádio que tocava. Eu adorava, já Ferro na Boneca. Mas não conhecia assim, muito Novos Baianos e tal. Aí eu fui... Eu acho que eu vi numa festa do Galvão, assim, que eu falei, pô, cara diferente. Eu achei meio diferente. Eu achei o Galvão meio diferente. Aí no dia seguinte eu vou lá para casa do Taiguara, né, arranjei um baixo com o Arnaldo Brandão, me emprestou um baixo. Aí eu e o Pepeu somos da mesma idade, assim, né? Então a influência, assim, a gente gostava de Hendrix, a gente tinha isso tudo assim. Aí estavam eles todos, 4, né? Galvão, Paulinho Boca. Moraes e Baby e Pepeu. Aí começamos a tocar, eu, Moraes e Pepeu, assim, né? O Pepeu, vamos fazer uma frase assim, eu fazia junto com ele, a gente se identificou ali na pegada, sabe? Cara, que barato. Foi assim, pô, então vamos. Aí o Galvão já se empolgou, então o nome dessa banda vai ser A Cor do Som, porque era o nome de uma música dele, de Moraes e Galvão, né? A Cor do Som. Então vai ser A Cor do Som que ia acompanhar o Novos Baianos. Aí tem uma história longa que depois eu não vou contar, mas porque a gente usou esse nome depois. Porque eles deram pra gente, deixaram, autorizaram a gente usar. Só você, Jorginho e Pepeu, né? Exatamente. Só que esse nome foi descartado a partir do 3º LP, não sei. No primeiro, Acabou Chorar, o Novos Baianos Futebol Clube ainda está lá. A Cor do Som, aí aparece lá o nome da gente. E aí depois a gente foi fazer um show, que a gente tinha umas 15 músicas instrumentais. A gente, como Cor do Som, como a banda lá do eles tocavam, a gente foi tocar num festival de rock lá que o Cláudio Prado, um produtor lá de São Paulo, levou a gente. E a gente estava, nessa época, estávamos lá em São Paulo, hospedados, fazendo um disco. Aí foi um sucesso, porque a gente era muito ensaiado, a gente tocava o dia inteiro. Então chegou era um power danado, o trio. Aí foi um sucesso. Aí o Cláudio se empolgou, vamos fazer uma turnê. Aí eu falei, não. Não existe mais A Cor do Som Novos Baianos, agora é só Novos Baianos. Se quiser, tem que levar todo mundo. Aí foi aí que o nome foi. Eu estava falando isso porque... O Desembarque dos Bichos. Eu quero ver o Desembarque dos Bichos. Isso foi maravilhoso. O Desembarque dos Bichos depois do dilúvio universal. Então, eu vou te falar. Tá entendendo? Aí esse show, começamos a ensaiar, eles alugaram um apartamento aqui no Rio, né, na Conde de Irajá, ali, uma cobertura. Numa Itália. Vocês já ganhavam grana nessa época, Dade, para pagar o apartamento? Grana? Para pagar o apartamento da cobertura? Eu acho que esse show teve uma produção do Paulinho Lima, que era empresário da Gal, e da Aneci Rocha, irmã do Glauber. Então, eles estavam produzindo esse show, né, Novos Baianos. Era um mês de temporada no Casa Grande, o antigo Casa Grande. Né? De pegar fogo. Aí a gente alugaram esse apartamento, tava cobertura. Eu lembro que eu ia lá, eu não entendia nada que eles falavam, o baianês, eu ficava perdidão. Está rebocado. Eu falei, o que quer dizer está rebocado? Aí começamos a ensaiar, eu não me lembro, realmente não me lembro onde é que a gente ensaiou, mas ensaiamos. Aí fomos para o show, só que era hilário, porque tinha um figurino, né? E o figurino era o seguinte, era só sobre a Bíblia.
Então o repertório era em cima do ferro, daquele Era um desferro na dilúvio. boneca. Então era assim, o Pepeu era Santo Antônio, sabe, com aquela bata, com uma coisa. Eu Jorginho e Baixinho, a gente era anjos. Então era uma roupa de seda azul com uma faixa amarela. O Moraes era Jesus Cristo. Era tipo uma fralda, assim, sabe? Era hilário esse show, porque... Ai, que delícia. Aí era todo mundo assim, a Baby, não sei o quê, cada um era um santo. O Paulinho era outro santo e tal. Aí, na verdade, esse show foi assim, no Casa Grande, que era o começo, assim, né? Então, quem assistia era a galera lá do Arpoador. Sim. né? Foi quando a minha mãe conheceu meu pai. Exatamente. Foi nesse show que ela conheceu. Ela viu Eles falavam Jesus, que né? terminava o Encontrou show. Ela, exatamente, Fabi, ela viu Jesus. Ela encontrou Gente, Jesus. como pode, né? Ela até se apaixonou assim, porque minha mãe era uma gata do Linda, Arpoador, nossa, escândalo, uma Nossa, Marília loucura. é demais. Aqueles cabelos assim, Nossa, lindíssima. como era linda. Aí foi isso, a gente fez o show lá, que não foi muito... Quase ninguém financeiramente, viu. Financeiramente era só convidado. Era mais conversa, Todo mundo era convidado. Todo mundo era Eles convidado. falavam que terminava o show, todo mundo entrava no camarim, o público inteiro vinha. E ninguém queria ir embora nunca do Lá camarim. pro camarim. Uma vez a gente saiu do show, foi todo mundo, uma plateia, a gente foi para a Floresta da Tijuca, sabe? Tipo, meia-noite, sabe, lá, aquela roda, todo mundo, de repente veio uma luz chegando, pô, que legal, tá chegando mais gente. Era a polícia. Foi Aí nesse aqueles dia. caras soltaram, legal, né, vocês gostam disso, né? Começaram a ficar revistando, Foi histórias. nesse dia que a minha mãe, que também... Impossível não contar a história da minha mãe. Claro, no né? meio De Marília, lógico, Marília imagina. é importante. que o policial chegou, polícia, ela, seus documentos. Ela falou. Ela falou. Marília era muito engraçada. A Marília era né? demais, cara, adorava Um humor ela. maravilhoso, É. a visão, né? É. Besta tu, 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 besta tu. Não viver esse mundo, besta tu, besta tu. Se não há outro mundo, por que não viver? Não viver esse mundo, por que não viver? Se não há outro mundo, por que não viver? Não viver esse mundo. E pra ter outro mundo é preciso necessário viver, viver contando em qualquer coisa. Olha só, olha só. No Maraca domingo, o perigo na rua, o brinquedo menino, a morena do Rio. Pela morena eu passo o ano olhando o rio. Eu não posso com um simples requebro. Eu me passo, me pego, entrego o ouro. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. Besta é tu, 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 besta é tu. Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas viram e viram, mas eu mesmo viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. E no lado do desaforo que diz o meu nariz arrebitado, que não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá, no canto do cisco, no canto do olho. A menina dança, dentro da menina ela ainda dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina ela ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer o que há. Quando cheguei, tudo
tudo estava virado. Apenas me viram, mas eu mesma viro os olhinhos. Por que o Moraes saiu do Novos Baianos? Como é que vocês ficaram? Poxa, eu fiquei arrasado, porque... Viúvo, né? Eu fiquei viúvo. Porque o Moraes é o seguinte, a gente tinha uma história assim, como ele namorava a Marília e eu namorava a Leilinha, né? Ai. Então a gente ficava naquele sítio. Lá no sítio era uma solidão de noite, aquele lugar longe, sabe? Sem nada para fazer. E a gente às vezes pegava um carro que tinha lá, a gente fugia para encontrar as meninas lá no Leblon, né? Que todo mundo morava ali, então a gente ia, aí voltar meio escondido, era uma coisa sempre meio por baixo, eu e Moraes assim. Então era parceiro mesmo, essa identificação. Aí, nessa história, o Moraes estava crescendo, ele queria mil coisas, assim. Acho que tem uma mistura dos filhos que estavam... Teve uma família, estava com família já, Cícero, crianças, Davi, né? Cícero, crianças. Aí a Marília ficava doida que o iogurte, o leite das meninas, tinha uma dela, cadê o leite, cadê o iogurte? Tinha tomado. O iogurte já tinha ido na larica, Já tinha ido. E, ao mesmo tempo... O Moraes também, ele estava se desenvolvendo, ele queria fazer letra, ele tinha essa coisa da letra, né? E tinha, aí começou, os 9 anos, assim, desculpa eu falar isso, assim, eu adoro, foi uma minha faculdade de música, sabe? Foi ali com o Pepeu, meu parceirão, que eu estava sempre juntos, Moraes, mas não sei se subiu a cabeça, sabe? Mas eles começaram a virar uma coisa assim meio... Não pode fazer isso, aí todo mundo parava de fazer isso. Não pode fumar cigarro careta. Eu não fumava, aí quando a gente falou isso, eu comecei a fumar escondido no sítio. Eu comprava cigarro e fumava. Mas assim, uma coisa mais assim, sabe? Só você faz isso, tem que fazer isso, outro, sei lá. A antítese do que era a exatamente, intenção, uma coisa né? que era maravilhosa no começo, aquela coisa, todo mundo morando. As letras do Galvão são todas em cima do que a gente passava ali, sabe? Do dia a O Mistério dia, do né? Planeta, Os Pingos da Chuva. Eu me lembro ele fazendo a letra. Ih, só tá faltando fósforo. Ele, cara, me dá aí. Ele botou na letra, só tá faltando fósforo, sabe? Então, e aí ele teve essa coisa de Moraes começou a se sentir meio... Preso, né? Ele queria fazer uma letra, aí tinha uma coisa assim, vou falar tudo, vou entregar. Por favor, Sem censura. Sem censura. Não, porque assim, tinha uma galera que meio puxava o saco do Galvão, porque o Galvão era o diretor, assim, né, no sentido de ele que dava as ideias do show, as letras e tal. Aí, o Galvão, aí ficavam meio, o Moraes já querendo... Então, como rolar a faísca ali entre Galvão e Moraes, começou a rolar. Assim. No futebol mesmo, eu vi, teve um dia que estava jogando bola, que os dois quase, sabe... Tudo por causa disso. Rolou um... Sabe? Aí, e todo mundo ali, uma galera... Normalmente tinha muita gente que morava lá que não estava no palco, não estava gravando, não estava mais... Tinha, sei lá, 20 pessoas. Ou seja, uma galera que não era atraente aos olhos, né? Exatamente, exatamente. Que minha mãe contando numa carta para uma amiga dela que morava fora nessa época. Isso, Marília, sua mãe? Minha mãe. Fica esse bando de gente chegando aqui, não tocam nada, não contribuem em nada e nem ao menos agradam os olhos. E era exatamente maravilhosa. isso. Depois dessa fase, assim, o Moraes foi trabalhar, foi tocar com o Armandinho. Não, foi o seguinte, isso que eu estava falando. Aí acabou que culminou no Moraes sair. Assim, então, o Moraes, a gente fez primeiro, antes do Acabou Chorando, teve um compacto duplo, sabe? Que deu um rolê. E o Moraes até gravou um acordeão. É verdade. Aí depois teve o Acabou Chorando, que a gente gravou. Aí teve Novos Baianos Futebol Clube. Aí fomos para São Paulo, ficamos um mês lá na fazenda do Byton, que era o dono da Continental, né? E gravamos lá um que chama Alunte, porque na verdade não tem um nome, é só Novos Baianos, tem uma foto assim no show. Aí depois, esse foi o terceiro, o quarto foi o Vamos Pro Mundo, que Moraes está lá, gravou o disco todo, gravamos aqui no Rio, né? Gravou os violões, cantou umas 2 músicas, como sempre, né? O esquema que era, sabe? Aí quando ele saiu, que resolveu sair, o que aconteceu? Eles quiseram refazer, tiraram os violões do Moraes, Pepeu refez os violões, Paulinho foi cantar as músicas. Porque tem uma raiva, assim, ficou uma raiva, o primeiro que sai, né? Sim. Mas o engraçado desse disco é que, eu não sei qual é a música que o Moraes, a voz, o timbre dele é... Nossa. Aí então, ele tá no back vocal. No coro não deu pra tirar. Não deu pra tirar. Tá lá, você ouve a voz Porque do também poucos canais, isso. na época, Novos Baianos foi gravado em 4 canais, né? Imagina, Você imagina, tinha que reduzir, puxa o pandeiro pra cá junto com essa voz, quando isso aqui pra caber. Aí o coro devia ser, imagina... o coro era meio ao vivo, para ser. Subia um fader da mesa e vinha todo mundo, então não tinha como... Pô, Preta Pretinha, nesse esquema de 4 canais, eu me lembro do Moraes botando... Uma imagem que eu tenho da gravação do Acabou de Chorar, que ficou na minha cabeça, foi essa do... Além de algumas coisas, mas o Moraes ali, na frente assim do estúdio, segurando uma cadeira assim, preta, cantando, e a gente aqui, sabe, formado atrás, fazendo... Enquanto corria, a gente fazendo back vocal ali atrás, sabe? É imagem que... lindo. Ao vivo na hora, né? Ao vivo na hora, que barato, que barato. Que linda essa imagem. Demais. Mas me conta desse período que Armandinho foi assim, Moraes
foi trabalhar com o Armandinho e virou o primeiro cantor de trio elétrico. Fez história de novo, cara. É. Outro encontro mágico. É. Como diz o Dom Zé assim, a música tem muitos mistérios, né? Esses encontros e tal. Aí viria outro encontro mágico desse na vida dele, que é com o Armandinho. Primeiro, Ele viu o Armandinho, né, tocando e mandou um recado pelo Ali Salomão pro Armandinho. Fala pro Armandinho que é para ele vir pro Rio, que eu quero fazer coisa com ele, que a gente tem que se encontrar, não sei o que. Porque o Ali deu esse recado pro Armandinho, o Armandinho veio pro Rio. Ficou na casa de vocês, E ficou lá em casa. Era o primeiro apartamento que a gente morou depois de Novos Baianos, ali na Venâncio Flores. Sim. Que continuou sempre... Outro dia eu me dei conta e falei, gente, nunca foi só nós quatro. Nunca... Continuou tendo, agregar... E filhinhos, né? Já foi... Daqui a olha pouco o que- Armandinho estava dormindo Que no quarto agregado com a mara- gente, que agregado, né? maravilhoso. Bom, hein? E o Armandinho tem um espírito de criança. Ele é uma pessoa, né? Ele tem uma presença, assim, daquela coisa de criança. Então, ele se incorporou ali com a gente. Fizeram... Aí ficou lá em casa, direto. Me lembro, isso aí eu já tenho memória da minha mãe fazendo panqueca com mel pro Armandinho, não sei o quê. E a gente, o Davi, que foi quando eles fizeram Davi Licença, que tem essa história linda, que é o Armandinho e meu pai tocando ali na sala de casa. Quer contar você? Não, conta. Aí conta que o que eu Davi conheço essa. ficava andando pra lá e pra cá e tal, no meio deles, e que o meu pai ficava, Davi, pede licença, Davi, pede licença, e que ele achou que era Davi Licença. Aí ele começou, Davi Licença, quando ele ia pedir licença. Davi Ele licença, pequenininho? ele pequenininho. que E aí eles fizeram, toca um pouquinho. Eu estava querendo falar do Armandinho e dessa parceria deles dois, porque Sim, o vamos Moraes, o Moraes começou a colocar letras Aí vem uma coisa nas do músicas do Armandinho. E se tornou o primeiro cantor de trio elétrico, gente. E o Armandinho que tem a memória Pombo Correio, maravilhosa. O primeiro sucesso foi Pombo Correio? Que ele fala que um dos primeiros frevos, com essa vontade que meu pai já tinha de fazer letra, e a coisa normais ali de cada um ter um papel e um querer, e começar a não querer, cada um, né? Você não pode, né? Eu sou o Galvão mentor e poeta. Quando meu pai, o Armandinho conta, quando o Moreira começou a fazer letra, começou a compor frevo, Trio. ele já estava assim louco para fazer, já estava escrevendo a beça e botando letras nos frevos do Osmar, que era um Sim. melodista, o grande pai do Armandinho, que já era um grande melodista Que era o também Dodô e Osmar, né? Que era o... na guitarra baiana, que é um bandolim elétrico, criadores do né? trio Que é elétrico, Ele já estava eletrificando o bandolim, quer dizer, já estava Isso. nesse mesmo processo muito parecido com o Novos Baianos. Era aquela coisa do pau elétrico, a descoberta do captador que Dodô tinha, né? Aí, Mas, Davi, você não acha que quando seu pai conseguiu traduzir, sei lá, o afoxé pro violão, mudou totalmente? isso tem a ver com o que eu acabei de falar do ritmo, do tambor, da influência do bloco, a junção da música do bloco afro com o trio elétrico, que tinha até uma briga, porque os blocos passavam com os tambores acústicos e o trio elétrico. E aí, às vezes, né, tem uma regra lá na Bahia que quem vai tocar lá tem que saber. Passou um bloco afro, tem que parar de tocar na hora. O trio elétrico, até o bloco afro passar todo. E eles, mais uma vez, meu pai conseguiu a coisa, vamos voltar lá, a coisa do purismo lá mais uma vez, ele conseguiu quebrar essas barreiras e juntar, né? Pegar a levada do Gandhi e traduzir no violão uma música que chama Se Pintou Moçambique. Quando ele compôs essa música, ele ficou enlouquecido, assim. Ele falou que quando viu uma música, assim, ele ficava uns 3 dias sem conseguir dormir direito. E tinha que tocar, memorizar, né? Claro. E aí teve essa coisa de começar a compor afoxés, essa levada do violão que é muito, né, que é a tradução do afoxé do Zé. Toca Pombo Correio. Não, Davi Licença também passou batido, só tô anotando. Mas essa levada é muito... É o afoxé no... né? Então foi isso, essas descobertas. E aí, a Armandinho até falou que um dos primeiros frevos que ele fez, Vou Tirar de Letra, já tinha muito a ver dessa coisa da liberdade dele querer escrever, querer por sua Tirar de desator. letra. Porque ele fez esse primeiro disco, que eu até trouxe aqui, porque tem foto do Dade, foto da gente. Deixa eu ver, gente. Que esse disco foi até relançado também em vinil pela Noise no ano passado. Olha, me dando criança, meu Deus do céu. E vocês aqui embaixo? A gente A Marília com a uma roupa do criança. Badauê, o grande Exatamente. bloco Gente, pioneiro lá da olha. Bahia.
Né, Cícero? Ai, que... A gente tá ali com a roupa do Badawi, aquela Do roupa. Badawi. O quê? Aquela... Ah, não é essa Não, foto, é não é outra. essa foto. Tem uma Tem foto uma dessa que a época, a gente gente com aquela... Faz, Davi, aquele faz. uniforme do Badawi. Ah, que eu adoro. Põe a Marília, Vamos correr, vamos nós. Tem que sair. A gente fica falando aqui tantas emoções lembrar. e quando volta... Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim. Pombo correio, se acaso o desencontro acontecer, não perca nenhum só segundo. Voar o mundo se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Pombo correio, voa ligeiro, Meu mensageiro e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando. É pra espantar essa tristeza que a incerteza do amor traz como um correio. Se acaso o desencontro acontecer. onde quer chegar, meu coração, o que mais gosta, Vocês pra mim seria assim a melhor resposta. Delícia! Moreno, e a gente falou disso, do fato de ter se tornado o primeiro cantor do trio elétrico, assim, e foi fundamental para popularizar, inclusive, o Carnaval de Salvador, né? Sim, sim, fundamental para toda a estrutura do Carnaval de Salvador, para o próprio trio elétrico crescer, né? O trio elétrico tinha umas caixinhas de som ainda bem... Era uma tecnologia que estava ainda crua. E ainda tinha, a percussão ainda era acústica, em volta ali do caminhão. As bocas de alto-falantes não tinham nem caixa ainda, era só o alto-falante assim. Aquelas cornetas. umas Aquelas cornetas em volta, né? Exato. E em volta, e ficava tinha um andar assim mais baixo, que ficavam os percussionistas perto do público, tocando o acústico. Na E raça a corneta dele. servia só para o instrumento eletrificado e para a voz. Sendo que o Dodô era contra a voz, porque ia dar microfonia. Ele estava lutando contra a microfonia há décadas, e de repente chegou o Moraes, fez uma letra para o choro. Para a música dele. Para o choro do Osmar, e aí falou, caramba, agora ele vai querer cantar, vai dar microfonia. Mas que bom que ele quis cantar e modificou toda a tecnologia do trio e todo o carnaval. Tudo, E roubando essa coisa transgressiva da invenção sempre, né? Sim. Dele pegar o microfone ali quando dava uma bobeira, o microfone que ele chamava de Meus Amigos, porque o seu Osmar pegava Meus Amigos, aí o microfone chamava Meus Amigos, e ele pegava e cantava assim na raça até que o negócio foi indo. Então eu acho também, entendo que essa coisa do primeiro cantor não é só o pioneirismo também dele ter subido e cantado, mas é porque ele fez essa música, fez essa letra, pegou isso e botou a letra, a voz e executou em cima do trio. Então é uma ação assim combo, né? complexa. da Não é aquela coisa só- do primeiro que pegou Não um é microfone só, e cantou. claro, É uma claro. coisa muito mais... Muito mais complexa, exatamente. Isso. Agora, além da arte, né, Cecília, da contribuição para a arte, do carnaval, tudo isso, ele também mudou a estrutura, mudou o modelo de negócio, né? Só que depois ele meio que se afastou do carnaval baiano e foi para Pernambuco, né? Na época que eu estudei, ele disse que eu acho que era meio contra a comercialização do carnaval. Eu acho que teve duas coisas que teve isso que foi muito público, assim, a posição dele contra essa hegemonia muito grande dos blocos de abadá, né, que a pessoa comprava pagar, o abadá e ia no bloco de corda, né? Então era meio uma coisa que foi tomando, que foi tão importante, o pessoal da Axé, inclusive ele, do Axé Music, inclusive ele tinha uma ótima relação, por exemplo, com o Luiz Caldas, que surgiu nessa época. O Bel sempre falava que aprendeu a ser Chiclete com cantor de Banana, trio né? elétrico, Bel de Chiclete com Banana, com o meu pai. Então, em termos musicais, eu acho que
tinha muita coisa para trocar com esses primeiro essas figuras tão Luiz Carlos importantes. se tornou parceiro de música. Se tornou e tudo, parceiro e tudo. Mas em relação a esse modelo realmente do que foi virando nessa época o carnaval, essa coisa que os blocos que tinham dinheiro, Condomínio em via pública. né, que tinham mais dinheiro, que vendiam para os turistas, os abadás e tal, foram virando meio donos da rua. E se tornaram excludentes, né? A população de Salvador acabou se afastando, Exato. né? Pois e aí isso começou a virar uma coisa que tensionava demais e não dialogava tanto, né? Armandinho e Dodô e Osmar, por exemplo, que são um trio não só porque ele é o pioneiro, mas porque é um trio que até hoje é um trio que tem um público enorme em Salvador. Não é uma coisa que está morta e você quer ficar revivendo, não. O trio do Armandinho é maravilhoso até hoje e, de repente, teve que ir lá para a última fila. Então, quem não era patrocinado pelos grandes empresários que eram donos dos blocos, ficava com os últimos horários. Então, ficou e ele se posicionou muito contra isso. Mas eu acho que também tinha uma outra questão dele, mais íntima, assim, que eu via ele falando também, que é uma questão nossa no Brasil, eu acho, até hoje, que é você regionalizar muito e botar dentro de um certo... fechar muito num estigma, num nicho só. Ele falou, daqui a pouco eu vou ser conhecido só como cantor de carnaval. E ele era um cantor de muitos ritmos, e ele começou a ficar um pouco incomodado com isso. E ele, até o final, ele tinha um pouco essa questão que ele sempre era, como outros, como grandes nomes aí, que quando você vai ver, estão ganhando prêmio como o melhor cantor regional. Essa coisa, porque ele era muito nordestino, assim, essa raiz dele muito forte. Mas era um cara que dialogava com pop, dialogava com ele estava na MPB. Então, eu acho que ele também começou a ficar um pouco... Quero fazer outras coisas, porque eu também não quero ficar só fechado nesse nicho. Agora, sabe o que eu acho curioso? Nessa época que ele foi... ele falava publicamente, criticava publicamente, né? E também criticavam ele publicamente, duras críticas em relação a ele. Eu acho que ele fez o maior hit da carreira dele de carnaval, que foi Chame Gente, que foi nessa época, não foi? Foi um pouco... eu lembro dele falando assim, né? Eu nunca tive que usar, sei lá, outros meios, a música, os hits que ele fez, que não foram poucos, ele não sabe, eu nunca... essa coisa do jabá a música ia e tomava o espaço dela naturalmente E aí também tinha todas as discussões que foram crescendo nessa época sobre esses métodos de divulgação, né? A coisa do jabá e o jabá para garantir o melhor lugar na fila do trio também começou uma briga de poder ali, aquilo começou a crescer muito e tal. E assim, ele Armandinho nunca conseguia aderir a essa coisa do bloco, porque a identificação deles era com o povo, assim como a identificação dos trios começaram com o bloco, também era com aquela turma do bloco, que também é legal e tal. Identificação de cada um, mas ficar uma coisa só é que... Mas a gente estava... Era a música que ela falou. Do Chame Gente. O Chame Gente. Eu quero falar que ele fala que apesar disso tudo estar acontecendo, e tinha os manda-chuvas da rádio e tal, ele começou a se criar aquela coisa que não era mais tão natural, cada música voar do seu jeito, e tinha muita manipulação, né? Na coisa, e de uma certa forma... não tinha brigas realmente com os artistas. A questão eram esses manda-chuvas que foram tendo cada vez mais poder, tanto na coisa do trio elétrico, no carnaval, a ponto de tirar os inventores, de deixar os inventores com o pior trio, com o pior horário, com não sei o quê. E apesar disso tudo, uma gravação histórica, mais uma vez, no disco do trio do Osmar, com a participação dele, que ele e Jerônimo, nosso grande Jerônimo Santana, um grande compositor brasileiro, absurdo, né? Que foram os dois que não eram da família que entraram no trio. Jerônimo como percussionista e meu pai ali como cantor, letrista, começou a botar... E aí mais um disco desse em parceria, quando essa música surgiu, chamaram o Caetano para vir gravar junto. E essa estourou, assim, no meio do auge do axé. Então, foi um gol, assim, feito num momento que não tinha... A música realmente foi que foi, não tinha como segurar, porque
Ela ocupou mais uma vez. Chame gente, Moreninha. Parceria dele com o Armandinho, né? E realmente virou um dos hinos. Chamou a gente mesmo, né? Maravilhoso. A gente vai pro intervalo agora ao som de Chame Gente. Vamos embora, levanta do sofá aí, galera. Imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Por todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas vezes, corre sangue, o vinho, pelo mangue e pelo ourinho. A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na Sé ou no Campo Grande, somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar. Por isso chame, 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 gente, que a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta.